Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio 32 aqui da Primor Podcasts, quadro Gestão Aberta. E hoje eu tô aqui com vocês para falar de um tema totalmente diferente. Primeira vez que nós vamos falar disso, nunca falamos disso aqui. Como sempre falamos, o nosso tema é muito voltado ao empreendedorismo e hoje nós vamos falar de um tema que envolve empreendedorismo, mas que também envolve política. Então é isso mesmo, é um tema um tanto quanto diferente, é um tema que nós queremos mergulhar, queremos entender um pouco mais, trazer algumas opiniões, algumas ideias, né, alguma visão empreendedora. E para falar sobre isso, eu estou aqui com um convidado super especial, um amigo de longa data. Eu estou aqui com o Tiago Bueno. Tiago, que é formado em Direito, atua como assessor parlamentar, é empreendedor, então também tem essa vertente, digamos que ele transita por esses dois mundos. Então, eu acredito que é uma pessoa que vai conseguir ajudar a gente a mergulhar um pouco mais nesse tema. Mas antes de mais nada, Tiago, seja bem-vindo. Quero que você se apresente aí para a galera. Fique à vontade, tá em Ítalo, casa. muito obrigado. Fico muito feliz pelo convite, né? Em saber que o escritório despertou essa curiosidade, né? E eu sempre falo assim que eu entendo o lado político e entendo o lado empreendedor também, que assim eu consigo ligar essa ponte, sabe? E como você disse, eu, né, sou assessor parlamentar, tenho uma empresa também especializada só com vendas públicas que eu trabalho, sou bacharel em direito e, cara, de verdade, fiquei muito contente no despertar disso. E o que eu puder passar para vocês, né, o que eu puder fazer, né, para ajudar, para todos entenderem, né, um pouco do empreendedor e o lado político, como que os dois andam juntos, né, como que se liga isso. E é isso aí. Show, show. Tiago, mas eu quero ter uma curiosidade. Pô, você é bem jovem, né? Até mais novo que eu. Eu já me considero. Agora eu não sou tão jovem assim mais, mas ainda me considero jovem, né? E, pô, você é até mais novo que eu. E como que foi aí, cara, que você chegou nesses dois mundos assim tão cedo, tanto no empreendedorismo quanto na política, cara? Conta um pouco aí pra Ítalo, gente. foi assim, eu quando iniciei a faculdade, comecei a trabalhar na gestão atual do município, né, que Certo. na administração atual, trabalhei no setor judiciário aqui na cidade, né, e assim, as coisas foram acontecendo, foram desenrolando, surgiu várias oportunidades, né. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu tive amizade com sempre com gente mais velha, Aham. sabe. Então, assim, eu sempre estava envolvido no meio político, eu sempre tive muito amigo empreendedor, né, Aham. e fui trabalhando, né, fui desenvolvendo, me despertou a ideia dessa empresa, né, que eu Uhum. abri, já faz 2 anos, Uhum. e fui me especializando, fui descobrindo, fui estudando, né, e as coisas foram se desenrolando. Cara, é legal, né? Porque, na verdade, acho que na vida do empreendedor na maioria dos empreendedores, os empreendedores, eles empreendem ou por obrigação, né? Na maioria das vezes por Isso, obrigação, porque o cara precisa trabalhar, o cara não tem o que fazer, o cara não tem outra fonte de renda, ou ele perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, e tem aqueles que enxergam a oportunidade onde estão. E aonde no estão. seu caso, você olhou ao seu redor, então você já estava vamos dizer assim, dentro de um movimento, trabalhando, Isso, enxergou a verdade, oportunidade é isso aí, as e falou: "Pô, oportunidades é aqui". passam e a gente tem que saber aproveitar, né. Show. É isso mesmo, é importantíssima essa visão. E, cara, eu falei que nós vamos falar de empreendedorismo e política, mas não falei o nosso tema, né? Uhum. Então eu vou falar o nosso tema, porque daqui a pouco o pessoal aqui dos bastidores vai bater na gente, porque a gente não falou o tema. Então hoje nós vamos falar empreendedorismo e política. É possível esses dois mundos caminharem junto? Cara, essa é uma dúvida muito grande. Até porque, assim, quero contextualizar aqui para a gente entrar Sim, num bate-papo legal. Vamos olhar o universo lá atrás, né? Pô, nós viemos de uma história no nosso país. Eu quero agora, né? Eu sei que você teve esse envolvimento político municipal, né? Tem aí seu envolvimento político estadual, né? sim, Na sua função atual, mas vamos olhar o contexto a nível geral, a nível sim, Brasil, por exemplo. O Brasil é marcado por grandes histórias de corrupção quando esses dois mundos se aproximam, né? O Brasil
tem esse viés, e isso não é de um lado político ou de outro, são anos e anos de história com Sim, isso acontecendo, né? E daí sempre surge essa dúvida: não, é impossível, o empreendedorismo não vai caminhar junto com o com poder a política. político, porque isso vai dar problema, ou tem que caminhar junto, ou não tem, aí nós vamos ver diversas opiniões sobre Pois isso, é. né? Mas quando a gente olha essa situação, eh, nós precisamos assim pensar, né? O que que é possível hoje, no dia atual, no mundo atual? Porque o poder público ele precisa do poder privado. Não Com tem certeza, como, não tem como. né? Poder político, né? Ele não vai gerar os insumos necessários, né? Por exemplo, uma esfera municipal, ela tem que comprar merenda, ela tem que, né, se preocupar com material de uso consumo, com Sim. máquinas, equipamentos, né? Esfera estadual, esfera nacional, assim por diante, né? Eh, como que é possível se construir, na sua visão, uma relação saudável entre isso? Ó, hoje eu acho que a relação tá super saudável, sabe, Certo. sobre esse assunto, porque assim, o empreendedor e o político não tem como eles andarem separados, né? Porque assim, o poder legislativo ele determina leis que o empreendedor tem que cumprir, né? Uhum, E o empreendedor ele gera emprego, ele gera imposto, né? uhum. Então assim, um depende do outro para caminhar, né, para o país rodar, para a economia rodar, para a nação andar, né. E eu falo assim, na questão, assim, que nem você comentou, a corrupção, eu acho que nós estamos caminhando, cara, por um caminho que, creio eu, que daqui a um tempo vai ser zero corrupção. Uhum, Porque hoje em dia o sistema, né, eu falo assim, hoje é tudo sistematizado, Ítalo. Se você vai conseguir um recurso, o município pediu um recurso para igual, vou citar um exemplo aqui em Tapejara mesmo, a administração atual agora comprou 17 alqueires de terra, né, para fornecer barracão, até instalaram lá, o pessoal doaram terrenos, né, para o pessoal das usinas solares e acabaram construindo e vão fazer uma área, como assim, uma área empresarial ali, né. uhum. Um centro empresarial, né? Isso, um centro empresarial. Só que assim, hoje é tudo via sistema. Uhum, Hoje, para você participar, assim, você sabe, né? Para participar de uma licitação, agora é todo pregão eletrônico. Não existe a pessoa pegar aquele envelope lá debaixo do braço, né? Fazer aquele velho, que nem ditado, falar, um acerto, né? Que vai ter e uhum, tal. Então, assim, nós estamos caminhando para um governo, né? E não só o governo de direita, o governo de esquerda, o governo em si. uhum. Nós, assim, eu creio que há alguns anos à frente aí nós vamos Pô, diferente isso que você está trazendo aqui. encerrar É, é, esse costume, essa aham, tradição de corrupção aham. brasileira, sabe? Você acredita que é possível chegar lá, então? Com É, certeza, pô, eu acredito que nós estamos caminhando, assim, eu acho que se houver uns 10%, legal, sabe? legal. Tanto na política Nas esferas, né? municipal, na estadual e na federal. Exatamente. Não, legal. Porque acaba que aqui, né, pela experiência, o Thiago vai olhar muito, né, para sua visão municipal, também a nível estadual, né, mas, Isso. né, também acolhendo a todo mundo que assiste a gente em qualquer canto do país e do mundo, né, porque tem gente que assiste a gente de fora. Então, assim, não pense, né, que a sua realidade é diferente, né? Ah, sim, é. São esferas, né, são esferas semelhantes, né, que sempre se repetem, né, os processos se repetem, as posturas, os costumes se repetem, né? Eh, cara, mas assim, é bem bacana a gente pensar assim, né, também, porque existe uma visão do empreendedor, e aí, pô, você é empreendedor, eu sou empreendedor, e eu falo isso porque eu lido com 1.000 empreendedores, né? Pô, antes de vir Uhum, para cá, até atrasei para nós gravarmos o podcast. Tava falando com o empreendedor sobre uma situação exatamente de burocracia. Falei, cara, sim. teve uma mudança no teu segmento, agora a gente tem que fazer assim, assim, assim. Pô, mas por que isso? Cara, é mudança na lei, é mudança que veio do governo, a gente tem que cumprir, não tem o que fazer, é uma regra e tal, e tal, e tal. Cara, e o empreendedor, ele lida muito com isso, Thiago. Muito, muito Uhum, mesmo. Seja o empreendedor, né, mais pequeno, vamos pegar o cara local que tem a sua lojinha, ou, né, que tem lá uma lanchonete, um pequeno restaurante. Seja o cara que tem uma distribuidora, que atende região. Seja o cara que está rodando aí, atendendo o Paraná inteiro, no nosso caso aqui. Ou o cara que atende a nível Brasil, né, como a Primor atende, como diversas empresas atendem. Grandes indústrias, todos eles, né? uhum. Eh,
são muito afetados pela grande burocracia que a máquina pública gera, Sim. né? Em todas as esferas isso. Então, assim, existe uma grande burocracia, né? Então, eu queria entrar com você aqui para a gente olhar nas três esferas, né? Bom, Certo. primeiro, vamos olhar para o cenário federal. Vamos de cima para baixo, Deixa eu de cima pra baixo. né? Cara, a gente percebe que o governo federal em si, né, o governo não, né? O poder federal, quero dizer dessa forma, eh, ele tem ali uma alta burocratização, né? Nós vivemos ali em 2018, acho que um período que teve uma lei muito importante para o empreendedor, que é a Lei da Liberdade Econômica. Uhum. Houve ali alguns avanços. Entretanto, depois com pandemia e outras coisas, houveram outros retrocessos, né? Então, Sim. parece que está sempre nesse jogo, vai e volta, Vai e né? volta. Eh, e assim, você acha que é possível acreditar, né, ainda numa visão diferente, seja em esfera nacional, ou estadual e municipal, em uma desburocratização um pouco das empresas? Porque, cara, é absurdo muitas vezes, né, para a gente que está aqui na linha de frente, a gente sente isso, né? Pô, tem coisas que são descabidas, né, e são complexas, os empreendedores, principalmente aqueles que estão lá no baixo, né, aquele empreendedor que não tem ainda uma informatização boa, Sim. né, aquele cara, pensa no cara que tem lá um, um mini mercado há 30 anos num bairro isolado. Pô, o cara, ele não sabe muitas vezes ainda lidar com um computador, Sim. né? É difícil a É realidade desse difícil. cara, né? E como que a gente pode pensar numa desburocratização? Você enxerga que tem algum caminho? Talvez até na sua experiência, se você quiser trazer, olhando para a esfera municipal também, você acha que tem alguma coisa que é possível avançar, poderia melhorar isso? Até Eu mesmo, né, eu acho ensino. que assim, a burocracia ela é necessária, né, a gente tem que ver pelos 2 lados, não pelo um só, né. Eu compreendo que às vezes, né, igual você citou o exemplo, assim: "Ah, o cara tem um mercado há 30 anos, ele não se adaptou num computador". Eu acho que sim, tem que haver essa facilidade, né, Sim. porque o que que acontece? Eu acho que, assim, uma central, talvez, de atendimento, onde o cara, né, não se Um adapta com um suporte. suporte. O cara: "Ah, não me adapto com o computador", mas, pô, um telefone eu sei pegar e ligar né, Aham. numa central, né, que vão me prestar socorro, Uhum. atendimento, né, as informações necessárias que eu preciso. E eu acho que, assim, cada vez fica mais burocrático, vou olhar pelo um outro ponto agora, né, assim, um exemplo que eu citei para facilitar as coisas seria uma central de atendimento ou, Uhum. eu falo assim, determinado lugar onde a pessoa pode ir, né, Uhum. igual um exemplo de um Procon. "Ah, isso não sei fazer, mas, vou no Procon, vão me dar informação", o pessoal sempre vai no Aham. Procon, né, Aham. buscar esses tipo Sim. de informações. E só que eu acho que a burocracia ela tem o seu ponto positivo também, Uhum. porque eu acho que, igual nós citamos o exemplo da corrupção, acho que quanto mais burocracia houver, É menos mais chance de difícil. falha vai ter, né, Uhum. no sistema ao todo. Então Uhum. a respeito da burocracia eu penso isso, Aham. Não, né, é importante esse lado, porque eu entendo que é um mecanismo de freios e contrapesos, né, que freios e contrapesos. aonde se isso for muito solto, abre muita margem, Brecha, né, a brechas, brecha né, fica muito maior. para que haja, situações externas, e esse contexto também no oposto, né, É. então é um jogo ali muito difícil da gente entender, eh mas eu acredito assim, né, olhando assim, eh, de fora, assim, eu acredito que talvez, assim, um ponto alto que transforma em burocracia, talvez eu diria assim, um pouco da lentidão, né, do poder público nas coisas. Igual você Uhum. disse, uma central de atendimento. Hoje, em diversas esferas, como a gente atende diversos municípios, a gente lidar com diversas realidades de atendimento, Sim. né? Hoje, se você depender de um suporte bem agilizado, né, seja municipal, estadual ou nacional, cara, é muito difícil, É. né? Você não lidar com pessoas bem treinadas dentro da lei, da esfera dela. Muitas vezes, cara, a gente já lidou com situação aqui de, ao buscar o suporte, a pessoa que está atendendo não conheceu o assunto.
Uhum. Então, ou seja, a pessoa está lá para isso e não E conhece. não conhece. É. Exatamente. E aí a gente tem diversos fatores. Pode ser porque a pessoa não é Não se apta, não se interessa, né? interessa. Pode ser porque não há uma política de treinamento adequada, né? Então, existem diversas esferas que não consegue, né, descrever. Mas Sim. é muito importante, assim, eu acho que é importante a gente trazer esse tema. Mas eu acho que o algo mais importante, porque vamos pensar, né? Pô, nós somos jovens, nós, né, viemos aqui de um cenário, e nós já viemos em evolução nos últimos anos, eu Sim. acredito que tem evoluído, o cenário empreendedor tem evoluído, tá? Isso é inegável. Cara, é simples. Abre o teu YouTube, abre o teu Spotify, abre o Deezer, né? Não sei qual plataforma você está acompanhando a gente. Pesquisa quantos podcasts de negócios você vai encontrar, né? É. Quantas fontes de educação e informação São. sobre negócios tá agora no auge, entendeu? Olhando isso 15 anos atrás, isso não Não existia. existia. Entendeu? As informações iam por notícias de jornal, enfim, basicamente as mídias tradicionais, sem e muitas vezes enviesadas por opiniões. Então, por exemplo, você tinha lá uma pessoa escrevendo uma coluna sobre empreendedorismo, uma pessoa que nunca empreendeu, Sim. né? Então ela dava uma opinião baseada na lei, nos livros e nada mais. Então isso mudou. Esse cenário é diferente hoje, isso é bacana, tá? É, mas assim, quando a gente olha para a educação, né? Eu penso, sempre tento pensar no cenário educação, porque eu enxergo assim que a evolução vem da educação, Vem da educação. né? Não tem como eu falar de um empreendedorismo sustentável, de zero corrupção, de melhoria de atendimento, igual a gente falou, de uma central de atendimento É. bem ajustada, de conhecimento das leis, de práticas corretas, né? É, não tem como eu falar disso se eu não falar de educação. E hoje, assim, percebe-se, né? Agora teve uma atualização, né, foi admitido que se fale sobre empreendedorismo dentro das escolas em nível estadual. É uma orientação nacional, mas que nas escolas geridas pelo Estado, né? Ah, mas ainda eu sinto que é muito pouco, né? Eu Sim. sinto que falta educação no que diz respeito a empreendedorismo. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos numa cidade de 15 mil habitantes. Vou pegar a nossa realidade. Hoje não existe uma oficina para jovens empreendedores, um grupo de estudo para Estudo. jovem empreendedor. Você acredita que é possível alguma revolução nesse sentido ainda? Porque, cara, né, é um avanço necessário, né? Dá a Cara, sua opinião pra eu estava gente. até aqui pensando, Ítalo, eu acho que sim, que é possível. Inclusive, vou até dar uma notícia, né, que Sim. acho que nem todo mundo ainda está sabendo. Você falou da nossa região aqui, né, do nosso Aham. município. Assim, cara, eu sou tão apaixonado também pelo empreendedorismo e pela política, né? Assim, Sim. então, assim, eu sempre uno os dois, sempre Mas o consigo cara vive isso o tempo ligar, todo, eu né? Vivo vejo. isso o tempo todo. E, cara, agora essa semana para trás eu em conversa com o secretário do Trabalho do Do estado, né? estado. Ele Uhum. falou: "Tiago, como é que tá Tapejara? Vamos ajustar as coisas lá e tal". E agora tá vindo para Tapejara, no começo do mês que vem, acho que entre o dia 5 e dia 7, a carreta que chama Carreta do Conhecimento, Uhum. sabe? Onde eles designam, assim, cursos técnicos. Ele falou assim: "Ó, tô mandando a carreta lá entre dia 5 e dia 7 do mês que vem e vou mandar em teu nome". Eu falei: "Pô, secretário, muito obrigado", que é o secretário Mauro Moraes, né, tá Uhum. fazendo também um excelente trabalho. Ele é Uhum. secretário do Trabalho, investe muito nos empreendedores, ele faz um Legal. um trabalho, assim, excepcional. Uhum. E, pô, para o nosso município é muito bom, porque nós temos que investir em educação, né. Nós vamos, assim, capacitar aí, o curso vai ser de mecânica, mas sai ali, cara, 50 mecânico, né, Sim. mecânico industrial. A geração Pô, de renda, geração caramba, de. e assim, uma área que está Uhum. explodindo aí, né, em manutenção de usina. Cara, tá super 10 Uhum. esse tipo de profissão, né. E assim, eu falo também, Ítalo, que o que que acontece? Eu acho que o empreendedor tem que se conscientizar que não é só ganho, né.
Sim, O próprio empreendedor tem que investir em curso técnico dentro da sua empresa, né? Tem sim, que capacitar o funcionário. E eu acho que cada vez ele mais capacitado, ele vai ter mais interesse em trabalhar. E eu acho que quanto mais ele trabalhar, a consequência do trabalho, eu falo que é o dinheiro, né? A sim. pecúnia. E eu acho que tudo isso vai influenciando, sabe? Aham. E então, assim, não é só, vou investir para mim ganhar. Eu Sim. acho que o principal é investir em educação, Uhum. né? Eu acho que a educação, cara, ela é o ponto-chave do também do empreendedor, né? Da Sim. cultura, de tudo, né? Uhum. Até porque assim, a vida nós começamos na escola, né? A gente vai Aham. caminhando para um, para dois, para três. Aí chega na quinta série, agora vem essa matéria de empreendedorismo. Eu acho que é onde é o despertar do empreendedor, Sim. é ali, né? Tipo assim, tem muitas escolas até que elas fazem feiras hoje, né? Hoje é a feira do empreendedorismo. Aham. Aí cada grupo vai ali, monta a sua barraca e eu acho então que assim, o empreendedor ele se descobre desde novo. Uhum. E assim, o princípio é a educação, né? Uhum. E você acha que existe, assim, alguma, né, porque agora tem essa possibilidade, né, eu não sei, né, peço até desculpa, né, se por não ter essa informação aqui bem clara, eu não sei se isso se tornou obrigatório em todas as escolas ou se é opcional, né, essa matéria sobre empreendedorismo. Eu sei que agora é possível dentro da grade curricular, né, mas assim, você acha que seria possível pensar, porque eu falo assim, cara, o empreendedor também, eu entendo isso que você fala, o empreendedor tem que investir, o empreendedor tem que investir. Mas ao mesmo tempo, o empreendedor, na verdade, ele é um grande sonhador, né? Sonhador. E eu acredito que se você fizer uma pesquisa, tanto aqui no município, quanto no estado, quanto a nível Brasil, o resultado vai ser um só. Todo empreendedor gostaria de ver o poder público, né, Uhum. criando escolas de negócios. Eu vou dar um exemplo. Um, uma escola de negócios municipal falando de tecnologia e inovação, onde se reúne lá jovens de, vou dar um exemplo, de 15 a 20 anos, né? E são 20 vagas. Pô, Sim. então vai ser um curso dedicado ali de 3 meses, 6 meses, de um ano, sei lá, né? Não tem isso formatado. Mas eu tenho certeza que os empreendedores gostariam de ver e talvez muitos estariam dispostos até a investir nisso, Investir né? nisso. Sim. Até colocar dinheiro nisso para fazer isso acontecer. Eh, mas hoje eu percebo que eu não sei, eu não consigo entender, na verdade, né? E aí a sua opinião pode ser muito útil, porque assim acaba que o poder público aparentemente deixa isso um pouco de lado, né? A gente fala muitas vezes assim, eu apoio, concordo com aquilo que você trouxe da pô, né, a gente vai ter esse movimento, igual você falou. Então, a Sim. galera que é daqui de Itapejara, da região também, já se liga, né, que é Já uma é. baita oportunidade, não pode perder, Sim. né? Mas, assim, parece que a gente está sempre criando pessoas, assim, voltadas à execução, mas o empreendedorismo, isso ainda é muito pouco. É Eu acho muito que pouco. é É. muito, ainda sem uma profundidade no assunto, É, né? eu acho que às vezes também alguém nunca se despertou para isso, né, mas eu achava que sim, que a União, né, o governo estadual, o governo federal, o governo municipal devia ter sim essa iniciativa, Uhum. né, da Mais projeção profunda, né? mais profunda, da projeção de uma escola, escola de empreendedores, né, e até acho que tem, Uhum. né, acho que deve ter curso Em técnico, né, alguns como ser lugares, alguma coisa. empreendedor e tal, mas eu acho que é uma coisa, assim, mais restrita, Aham. algo mais particular, né, mas eu acho que, pô, seria uma ideia Aham. espetacular, né, se Porque eu trago isso porque realmente, vamos pensar, né, existem escolas de negócios, eu mesmo já fiz diversos cursos, cara, e esse tipo de conteúdo ele é muito caro, é, ele é muito caro, né? Então, para quem que está disponível esse conteúdo basicamente? Para alguém que já empreende, entende, já é já é estruturado, né, estruturado, e para quem vem teoricamente, de uma condição financeira antes, relevante, então o cara já tem condição de entrar investindo. é isso E o aí. que que acaba acontecendo? A Existem muitas, né, muitas ideias que estão ali, às vezes, na época do ensino médio, muitas curiosidades que poderiam ser avançadas, mas a pessoa não tem condição, ela não está pronta para aquilo, não tem cabeça para aquilo ainda, para fazer aquilo acontecer. Eu tive uma experiência que foi muito relevante. Em 2018, eu eu fiquei um período cobrindo um professor, dando aula num
num projeto de menor aprendiz, né, que tem aqui no município, organizado pelas irmãs, né, as irmãs de Cristo Pastor, inclusive um abraço, né, queridas irmãs. E eu ali lidei com jovens, né, de 16 a 18 anos, que tinham ali, não tinham uma condição, a sua grande maioria, uma condição financeira tão boa, né? E que estavam ali para fazer esse período. Então, não sei, né, para quem está ouvindo como que funciona o projeto Menor Aprendiz, a pessoa tem que fazer um curso regular, né, que Regular. tem uma cartela padrão, e trabalha, a pessoa trabalha ali meio período, tem que manter frequência na escola, enfim, é um projeto muito bom Sim. e que dá certo há muito tempo. É um projeto muito bom que E eu ensina acho muito, assim, né? eu acho que eles saem dali, né, cara, readequado Exatamente, eu tenho no mundo colaboradores do aqui. trabalho, né. Eu Exatamente. acho que, assim, as grandes empresas, igual o seu escritório, Uhum. usina, laticínio, eu acho que Aham. todo mundo tem um jovem empreendedor lá, né, Exatamente, uma quantidade, uma exatamente, cota de jovem empreendedor. exatamente. Né, e assim, é bem interessante. E quando me despertou essa curiosidade, esse pensamento olhando para município, né? Nesse período. Porque trabalhando com eles ali, e o tema era literalmente empreendedorismo, então eu comecei a ter ali um diálogo mais perto com eles. Cara, você, de verdade, Thiago, você não tem ideia a quantidade de ideias boas. E daí teve alguma. Eu passei um trabalho para eles, eu lembro até hoje, que foi muito legal. Era um trabalho assim, que eles tinham que criar a própria empresa, desenvolver um produto, e eles tinham que apresentar esse produto para a sala, né, e convencer que aquele produto Do merecia ganhar um prêmio, sim. né? Cara, você não tem ideia. Cara, teve gente que abriu uma linha de roupa e não sei como, e costurou a própria A calça. própria casa. Teve gente que montou protótipo de celular. Cara, diversas ideias assim absurdas e eram iniciativas assim que, por mais que ali era lúdico, era Uma uma brincadeira, né. brincadeira, mas a visão da pessoa era estruturada. Sim. Ela tinha argumentos para defender aquilo, porque aquilo era bom, porque aquilo funcionava. Então ela estudou, ela pesquisou. E ali foi a época que me despertou esse assunto, né? Eu Uhum. sempre enxerguei isso como algo muito relevante, mas que hoje ainda fica um pouco distante do cenário comum, né? Do cenário real, quando a gente fala de poder público, né? Talvez porque as prioridades do poder público estejam em outras áreas, na Sim. educação básica, talvez, né, e daí na esfera federal hoje se olha muito para a educação em nível superior, né, e talvez porque, né, outras coisas acabam sendo prioridade. Mas eu acho que é um assunto que vale, né, que vale Não, pôr em ser prática, né, explorado, né? sim. Cara, pelo amor de Deus, eu acho que, assim, o jovem empreendedor, ele tem que ter uma estrutura, né, ele tem que vir ali com uma certa motivação. Eu acho que a motivação, igual você falou: "Ah, vamos fazer a empresa, vamos criar o produto", e vocês têm que me convencer que ele tem que ter um prêmio e Sim. tem que ser lançado no mercado. Então, eu acho que, Uhum. assim, a principal é a motivação, né, da Sim, pessoa ali para conseguir digerir essas, né. E eu falo assim, todo empreendedor tem os seus tropeços também, né. A com gente fala: "Pô, certeza. é só mar de rosas". Não, Não, muito pelo cara, é só contrário. quem eu acho que é mais tropeço do que mar de rosas, a gente fala, né. É. Apanha, Porque apanha, a apanha, quem sabe um dia ganha é, alguma coisa. alguma coisa, é mais ou menos assim, Ítalo, que a gente trabalha, né. É, não, bacana. E assim, Thiago, vamos lá, você está nos 2 mundos, né, eu quero ouvir sua opinião aí, sobre um ponto, né. Qual que é o real papel, na sua visão, hoje, do empreendedor dentro da política? O que que o empreendedor tem que fazer para a política ser melhor, né? E depois eu quero vice-versa, né, eu quero o que que o político tem que fazer Eu vou para o começar pelo empreendedorismo ser melhor? político então, Vamos lá, que fica à eu acho que vontade. para mim fica mais fácil. Eu acho que o político, ele tem que facilitar mais as coisas para o empreendedor. Cara, eu acho que, assim, tem que ser lançado projeto de lei para redução de imposto. Eu acho que tem que ser lançado projeto de lei para diminuição da burocracia. Pô, tem muito empreendedor que não consegue trabalhar por conta de burocracia, né. Uhum, Eu acho que, assim, hoje em dia, vou citar um exemplo, tirei uma folha, multa, entendeu. uhum, Eu acho que, assim,
tem que ter as suas restrições. Vou dar As leis. tem que ter suas restrições, as leis têm que ser cumpridas, mas eu acho também que tem que haver uma flexibilidade nas coisas, né? Uhum, Porque senão você encurrala o empreendedor. uhum, Aí ele dá mais dinheiro para o Estado do que o Estado uhum, assim, aconchegar ele a trabalhar, né? uhum, E eu vou dar um exemplo assim das leis ambientais, né? Pô, até tem um conhecido meu, falou: "Thiago, ó, eu tô lá, cara, eu tenho uma empresa, é uma fábrica de sabão, mas, cara, tá muito complicado, porque a burocracia do descarte é muito grande, o investimento para mim descartar esse resíduo que eu trabalho é muito alto, né? É um investimento muito alto". Ele falou: "Pô, tinha que ter uma brecha, uma flexibilidade nisso para mim conseguir fazer". Então, assim, às vezes o político não facilita e o empreendedor acaba não conseguindo crescer, Não vai né? crescer, não vai Não gerar vai, não renda. vai gerar renda, não vai gerar emprego. Porque assim, a gente tem que pensar no quê, Ítalo? Ó, o empreendedor vai crescer, ele vai gerar renda, que vai gerar imposto, né? Exatamente. Automaticamente vai gerar imposto, né? Aham, Então, assim, eu acho que o político tinha que se conscientizar dessa forma, né? aham, Na facilidade, facilitar, desburocratizar as coisas, né? uhum, E às vezes eu acho que assim, tem muito político que pensa como eu penso, assim, desse modo, né? Mas eu acho que também tem os aham. que não É que pensa, né? talvez ali estão tão acostumados a um modelo. A rotina, né? Aham, Porque aí eles pensam assim: o valor de uma multa é muito maior do que o valor de uma renda. Eu acho que não, cara. Eu acho que assim, a uhum, economia gira através da renda, né? exatamente. Do funcionário ainda. Eu falo que nem do Exatamente. empreendedor. Exatamente. Porque o empreendedor, ele assim, ele sabe, eu falo assim, o empreendedor é mais seguro do que o funcionário. Uhum, Porque ele fala assim: "Poxa, ó, eu tenho que segurar aqui, porque no final do mês eu tenho folha de pagamento para mim fazer, né". uhum. E o funcionário não tem essa preocupação. Então eu falo assim: "Ó, o funcionário gera mais renda na economia do que o empreendedor". Sim. É, o necessário é a geração de emprego, né? A É, geração de emprego, ela passa pelo desenvolvimento do empreendedorismo, sim. né? Não tem como falar, né, eu vou gerar emprego se eu não gerar empreendedorismo, Se eu se eu não não gerar gerar emprego. negócio, aumento de negócio, crescimento, movimentação. Então isso é muito importante. E o É. empreendedor, na sua visão? Cara, na minha visão, o que que eu vou te falar, o empreendedor? Eu acho que assim, andar com a sua empresa em dia, recolher certos impostos, né? Acho que assim, na medida do possível, né? Aquilo que é justo, eu acho Aham. que, né? Trabalhar justo. Eu acho que o empreendedor também tem que ter a ambição de cada vez crescer mais, que dessa forma ele vai contribuir com a nação. Uhum. Eu acho que a minha visão do empreendedor é essa. É, porque às vezes realmente assim, o empreendedor, muitas vezes ele corre um risco, né? Nós corremos o risco de olhar só pra gente, né? Eu acho que nesse ponto eu sei falar mais do político do É, que do é, empreendedor, é. né? Acaba olhando, o empreendedor ele corre o risco de olhar muito para si mesmo. E daí acaba se esquecendo. Todo fim empresarial é geração de recursos. De Não tem o que recurso. falar. Não tem o que falar. Mas nós temos que entender que por trás de uma empresa existe uma missão, existe um projeto, existe algo que move. Eu não consigo manter 50 pessoas aqui alinhadas num propósito para fazer algo acontecer Você se não houver um propósito por trás, um propósito social. Nós temos aqui a nossa meta de até 2030 impactar a vida de 12 mil empreendedores, né? sim. É um projeto grande, audacioso. Para isso acontecer, eu não posso olhar só para dinheiro. Não, Entendeu? Tem que ter reinvestimento, tem que vento. investir em estrutura, tem que investir em diversas ações para que a É, gente consiga fazer isso é acontecer. aquilo que eu falei ali atrás, né? O empreendedor não tem que só pensar na pecúnia, ele tem que fazer Exatamente, essa projeção. É assim, acaba sendo um investimento em educação, né? exatamente. Tem Porque que você querer tem, crescer. você tem que capacitar todos os seus funcionários aqui para conseguir, né, Exatamente, chegar nesse objetivo. exatamente. E isso é alto, tem custo, né? É, Eh, e, assim, na minha visão ainda, né, Thiago, acho que dentro disso que você trouxe, eu gostei muito que você falou da visão do político, né, que o político talvez ser mais flexível, e aqui eu quero até reforçar, né, ser flexível não é no sentido de dar as coisas para as pessoas, não, não, né, é no sentido de, dentro da lei, buscar meio meios que facilitem a vida do empreendedor. é a flexibilização, né? Tem Exatamente. que ter essa Eh, flexibilização. uma lei muito importante para isso, e para quem está acompanhando a gente, talvez não tenha conhecimento dessa lei, eu recomendo.
é a Lei da Liberdade Econômica. Ela foi muito importante, ela trouxe algumas flexibilizações. A gente ainda tem um problema, porque o Brasil ele tem um delay muito grande. Tem muita coisa dessa lei que ainda não é aplicada nos municípios. Os Sim. municípios ainda não executam isso. Então é algo que eu acho que vale, né, os empreendedores terem ciência. A gente está no ano político, né, Tiago? Então cobrar isso, pô, né, lá fala isso e isso, né? Então cobre os políticos, sobretudo nesse É, ano, né, os locais, porque essa lei ela é nacional, então ela existe, ela já está pronta, mas eu sei que ela precisa de uma atualização em suas esferas municipais, né, de sim. acordo com o nosso Código Nacional de Tributação, né, ser formado em direito aí tem Uhum. todo conhecimento sobre essa esfera. Mas, Tiago, estamos chegando aqui ao fim, cara, mas eu queria ouvir de você quais são seus pensamentos futuros, tanto no empreendedorismo, você tem alguma pretensão política também? Não sei se você tem alguma pretensão política também, como Ítalo, tá nesse meio, né? tô nesse meio, eu tenho muita pretensão, eu até às vezes eu tenho um amigo meu que a gente sempre brinca e fala assim: "Cara, paixão custa caro", né. Até uma vez eu vi essa frase num vídeo do Ratinho, e assim, custa caro não em dinheiro, mas assim, custa caro o preço que a gente tem que pagar para chegar nos nossos objetivos, né. Sim. E eu falo assim, tanto o empreendedorismo, mas a política, eu acho que eu tenho até uma paixão maior pela Não, é política, né. nítido, a gente vê na fala, né? O Gabriel tá aqui olhando. Então assim, eu falo assim: "Pô, eu tenho uma paixão", e isso veio desde criança, eu sempre na escola queria ser líder de sala, sempre fui envolvido no centro educacional, sabe. Aham. E, cara, assim, tenho pretensão no município, né, e é uma decisão que eu venho tomando há tempo, não é uma coisa precipitada, sabe, Ítalo. Aham. Então, assim, é uma coisa que eu busquei também primeiramente em Deus, né, Uhum. busquei muito, conversei muito com Deus, falei: "Deus, se for da tua vontade, que assim, que o Senhor guie os caminhos e me coloque no lugar certo". Uhum. E tenho o maior respeito por todos os vereadores aqui da cidade, né, os vereadores da base, eu acho que eles vêm somando aí um trabalho excelente, cara. Tenho muito respeito e admiração por todos eles, né. Mas assim, lancei meu nome como pré-candidato a vereador no município, né. Pô, legal, Até tô diferente. falando aqui hoje, não falei em vídeo nenhum Pô, ainda, não legal, falei diferente. em rádio, né, não fiz nenhuma entrevista, mas assim, tô lançando essa surpresa. Coloquei o meu nome à disposição, porque eu acho que eu tenho muito a somar, sabe, Legal. com toda essa estrutura, né, toda essa carga que eu tenho no meio político, e assim, busco até, se Deus quiser, vamos chegar lá, vou me eleger. Eu tenho um projeto a ser lançado, né, na Câmara, já acho que iniciar o projeto, para defender o empreendedor tapejarense, né, para defender o empreendedor do município, que é a isenção, né, igual já comentei com você, já conversamos sobre isso, que é a isenção de taxa de alvará para determinadas ramificações. Legal Eu isso. acho que, assim, não é toda ramificação que Que tem é que ser possível. recolhido o alvará, Aham. né. Então, assim, é um projeto meu, é um projeto, assim, que eu quero beneficiar, eu falo assim, o menor empreendedor, né. Eu acho que, Sim. assim, eu quero dar esse incentivo para ele, né. Pô, pode ser não ser muita coisa anual, mas é alguma Não, coisa, mas né. faz total diferença. Eu Faz quero total quero trazer um diferença. dado, não sabia, assim, né, eu sei que você tinha essa visão, né, a gente já conversou disso lá atrás. Essa lei que eu citei, Lei da Liberdade Econômica, é a primeira lei que libera essa flexibilização. Então, já existe dentro dessa lei diversos segmentos que podem alcançar essa Alcançar isenção. Então aí vai para dentro do município, então muito bacana que você tenha esse projeto. esse projeto. Se ó, já adianta, hein, se o Thiago for eleito para quem é tapejara, eu vou cobrar. É, pode cobrar, e eu Pode falo deixar que a assim, cobrança é minha. aí Agora que eu vou te falar um é. ponto, que eu Não, acho que mas assim. até só para fechar isso, até é importante. Agora, se você está em outro município, olhe bem para isso na questão política. Se você é empreendedor, olhe bem para isso na questão política. Pessoas que estão atentas a esse tipo de situação, porque isso impacta muito na decisão nesse período. É muito importante isso. Mas pode concluir, Thiago, fica à Agora eu vontade. vou te falar um ponto, eu acho que o empreendedor, ele influencia no meio político cobrando, né, que eu só falei mais do político e Aham. não falei do empreendedor, então assim, eu acho que o empreendedor tem que cobrar mesmo, até quero falar: "Olha, Ítalo,
cobra o Thiago porque ele tem que lançar esse projeto e tem que ser aceito, né, cara? Então, assim, eu Exatamente. acho que a função do empreendedor também é cobrar o representante que está lá, né? Eu acho que a Uhum, representação do empreendedor vale muito, né? uhum, Assim, o político tem que representar o empreendedor, ele tem que olhar para esse lado, né? E eu falo assim, olhar com carinho, né, Ítalo? Olhar, assim, com compaixão, aham. né? Não é assim, o político acho que não é aquela coisa de dar, mas eu falo Uhum. assim, tem que ter um certo carinho com Fazer, isso, né? fazer do jeito Do jeito certo, certo, é isso dentro aí. daquilo que é correto. Dentro daquilo que é Eu correto. falo assim, nós só vamos vencer essa cultura que tanto incomoda dentro do país de corrupção, de visão negativa, quando nós fazemos o dever de casa. Começa aqui dentro, né, da nossa, no meu caso, começa dentro da minha empresa, dentro da minha casa, Casa. dentro, né, da forma que eu me comporto. Então, o empreendedor, ele precisa dessa visão. Mas, Thiago, cara, quero agradecer, né? Não Ô, sabia dessa jornada que você vai né, enfrentar. Imaginava, pô, o cara super, né, envolvido já, tá aí, assessor parlamentar, né, envolvido, igual você disse, começou na administração municipal e comecei na depois administração, foi acompanhei empreender. de perto a administração atual, né, assim, Legal. e é isso É aí. isso aí. Então, assim, cara, eu desejo, assim, que seja um tempo aí de sucesso, de muito aprendizado, nessa jornada. Quero agradecer você estar aqui com a gente, Ô, falando abertamente sobre esse tema. É um tema difícil de falar para mim e difícil para você você também, também, imagino, porque o que que acontece? Parece que esses 2 mundos eles vivem em bolhas separadas e nunca podem, né, se e chocar. dar problema, né, você tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, mas eu sempre quis trazer um tema um pouquinho mais provocativo, Uhum. e hoje a gente teve essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Então quero te agradecer de verdade e as portas estão sempre abertas também para que a gente possa Obrigado. trocar informação, Ações. conversar, né? E ficamos à disposição. E eu quero deixa a sua mensagem final, onde o pessoal te encontra. Esqueci de perguntar Ah, isso. sim. Então, Ítalo, assim, eu sempre trabalho, eu tenho um escritório, né, e atendo aqui em Itapejara, na verdade, às vezes no escritório de um amigo meu, porque eu Uhum, não tenho muito paradeiro, né, assim, eu aham, sempre estou numa cidade, estou em outra por conta da assessoria, né, mas, pode me encontrar em redes sociais também, no meu WhatsApp, e eu fico muito agradecido mesmo, fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui com você, batendo esse papo. E eu acho que assim, a gente tem que procurar mesmo pessoas jovens, né, como nós, porque eu acho que o futuro está nas nossas mãos, né. Então, sim, assim, não tem que ter essa continuidade daqueles antigões que pensam, né, às vezes não olham as coisas como devem ser olhadas. Mas aqui também fica meus agradecimentos a vocês, fiquei muito contente, mas muito feliz mesmo. E vai um muito obrigado, meu, e é, um abraço a todos também. Quero agradecer a todos que estão assistindo aqui em Itapejara, em toda a região, até mesmo fora, né? Como sim. você disse. E fica um abração para vocês. É isso aí. E, né, para você que acompanhou a gente, em breve, nosso próximo episódio, daqui a alguns dias, quero dizer para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, está no YouTube, deixar o seu joinha. Se você está no Spotify, também favorita a gente aí, para que chegue para mais pessoas. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Se você está no YouTube, tem diversos conteúdos que vão surgindo toda semana, né? São 3, 4 vídeos toda semana, que um dia tem os cortes aqui desse podcast que você também pode acompanhar, tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu espero você no nosso próximo quadro, nosso próximo podcast e até o próximo vídeo.